Cumprimento a distinta audiência do canal comunitário de Curitiba e região metropolitana para mais um programa Fórum Comunitário. O programa Fórum Comunitário é de iniciativa e responsabilidade da CWB-TV e visa criar um canal de comunicação com a comunidade civil. Temas, sugestões e críticas são muito bem-vindos e podem ser disponibilizados pelos canais de comunicação que são apresentados durante a nossa programação. Quero agradecer todas as participações e dizer que elas são muito importantes para o nosso programa. Hoje o Fórum Comunitário tem a grata satisfação de receber novamente em seus estúdios Bernardo Piloto. Bernardo Piloto, ele foi candidato a governador nas últimas eleições e participa aqui do Fórum Comunitário debatendo assuntos que interessam sobremaneira à cidadania. Trataremos hoje de assuntos que vêm tomando corpo em nossa sociedade e outros que forem pertinentes ao assunto. Quero inicialmente agradecer a presença do Bernardo, agradecer a aceitação do nosso convite e dizer que é uma alegria e uma honra tê-lo em nosso estúdio. E quero te deixar à vontade, Bernardo, para cumprimentar a nossa distinta audiência. Boa noite a todos e todas que nos assistem em casa, boa noite, Munir. Queria agradecer mais uma vez o convite aqui do Fórum Comunitário da CWB-TV, dizer que a gente está sempre à disposição para vir aqui conversar com você, Munir, e com você que nos assiste, sobre os temas candentes aí da política paranaense, da nossa conjuntura aí que tem sido tão agitada nos últimos dias. Verdade. A gente tem acompanhado já ao longo de décadas a evolução das eleições, da atividade política como um todo, né? E a gente nota assim que durante as campanhas eleitorais, os candidatos que até então a gente até desconhecia, ou pelo menos não via assim tão facilmente, eles aparecem, começam a andar pelas ruas, começam a apertar as mãos das pessoas, abraçar, beijar, prometer, e depois, passada a eleição, eleitos ou não, a maioria das vezes eles somem, né? Então é como se fossem os deuses que descem do céu, vêm aqui ter conosco uns momentos, né, de interlúdio durante a campanha, e uma vez eleitos, eles voltam para o céu e nos deixam aqui, não vou dizer no inferno, mas pelo menos na terra, né? Sim. E passada a eleição, eles tomam posse, tudo muito bacana, dentro da normalidade, e a lua de mel normalmente acaba. Aí eles chamam que vem a conta da campanha. Então daí você, passadas as eleições, vem aumento da gasolina, aumento dos preços, as crises institucionais. Isso pode levar às vezes um ano, 6 meses, mas dessa última eleição nós vimos que a lua de mel foi bem curta, né, Bernardo? Por que você acha que aconteceu isso? Olha, Munir, é importante ficar claro, vou tentar abordar três questões aqui, né? Sim. Primeiro que os candidatos mentem nas eleições, né? Sim. O Beto Richa mentiu descaradamente nas eleições ao dizer que tinha saneado as finanças do Estado e que o melhor estava por vir. Foi as declarações que ele deu durante boa parte da campanha eleitoral. Por isso que não dá para culpar aqueles que votaram no Beto Richa como culpados para essa situação. Porque o Beto Richa não disse que ia meter a mão no dinheiro da Previdência, o Beto Richa não disse que ia aumentar o ICMS, que ia aumentar o IPVA, que ia precarizar a educação, que não ia pagar as diárias para os bombeiros e policiais. O Beto Richa não falou disso na campanha. Então as pessoas votaram no Beto Richa acreditando que aquela propaganda milionária que passava na televisão era verdadeira, que de fato ia melhorar o Paraná, que até então a gente tinha. Mas era uma mentira, né? Todas essas medidas foram adotadas de maneira muito rápida, logo após a eleição, tanto em dezembro quanto agora em fevereiro, né, nos dois episódios que ficaram conhecidos como pacotaços, né? Os pacotes de maldades do Beto Richa. Por outro lado, na eleição também a gente sempre vê candidatos laranjas, né? Candidatos que estão na eleição apenas para servir de tabelinha para algum candidato chamado de grande que financia isso. Nós, na nossa campanha, não contamos mentiras, nem fomos laranja de ninguém. Apresentamos uma proposta autônoma e é por isso que continuamos aí nas lutas, participando. Estivemos participando lá na Assembleia, não como um líder, mas apenas como mais uma pessoa que estava lá, como tantas outras, indignadas com a situação do Estado do Paraná, especialmente com a situação da educação, né? Uma das coisas que as pessoas mais
se impressionam comigo é que eu voltei a trabalhar no mesmo lugar que eu trabalhava antes da eleição. Mas é claro, né, a gente disputa a eleição para apresentar uma ideia e não para subir de vida, e não para ganhar um cargo no governo A ou no governo B. Então, fizemos a nossa campanha e agora continuamos aí nas lutas sociais, especialmente naquelas lutas que a gente falou durante a campanha. Nós falamos bastante durante a campanha que ganhasse quem ganhasse, né, dos candidatos que estavam à frente nas pesquisas, seria preciso muita união dos trabalhadores, da juventude, para conquistar seus direitos e não ter retrocesso. E é isso que a gente está vendo agora, uma união bonita dos trabalhadores e da juventude, dos estudantes, contra a retirada de direitos, contra o retrocesso, né, e em defesa da educação, da saúde, daquilo que é público no estado do Paraná. Você está de parabéns pela tua campanha, pela tua conduta política, a gente tem acompanhado e isso aí é um exemplo para todos, né? O que eu noto é assim que essas campanhas, que são na realidade tudo fruto de um marketing muito bem estudado, né? Sim. Visa vender produtos, né? Eu lembro da campanha do Ronald Reagan dos Estados Unidos, né? Na realidade, o Ronald Reagan ele era um ator de Hollywood, né? Ele só entrou na política porque os caciques políticos, que não aparecem, não ocupam cargos, entenderam que ele teria uma penetração muito boa no eleitorado. Sim. Então, era um os galã. caciques estavam meio queimados, vamos botar um... Não é isso. É que, na realidade, quem manda não aparece. Sim. Então, você não vê as grandes corporações, tanto midiáticas quanto industriais, colocarem os seus representantes ocupando cargos. Sim. Eles não aparecem. Quem aparece para ocupar cargo público, de deputado, vereador, são pessoas que são, na realidade, alçadas a esses cargos por forças que não aparecem, né? Não aparece uma teoria da conspiração, nada disso, é uma coisa que funciona. Por exemplo, o Roberto Marinho nunca ocupou cargo público, né? E, na realidade, hoje, os estudos mostram que ele era o artífice dos Estados Unidos no golpe militar de 64, quer dizer, é um poder enorme, mas que quem tem o poder não aparece. Então, o rico não ostenta, né? Então, essa é uma realidade. Agora, por que a lua de mel acabou tão rápido? Olha, é difícil explicar. Já estava quebrado o Estado, então? Eu acredito que o Estado já estava quebrado. Na campanha a gente falou que o Estado mereceria uma auditoria nas suas contas, né? Sim, e hoje está bastante claro isso. Precisamos de uma auditoria tanto nas contas do Executivo, quanto do Legislativo, quanto do Judiciário. Em todos os níveis, né? Em todos os níveis. E aqui no Paraná, me parece que isso é ainda mais fundamental, visto que o governo mal tem dinheiro para pagar o salário dos funcionários que vence aí no final desse mês, né? Então, o governo achou que estava soberano, né? O governo achou que podia tudo. Eles podem muito, mas não podem tudo. E aí, ele apresentou propostas que são claramente de retrocesso, né, nos direitos dos servidores públicos e da população em geral. Certo. E acabou tomando um revés, porque as pessoas perceberam isso. Sim. Isso mostra, Munir, como a eleição não reflete exatamente a realidade. A eleição reflete distorcidamente o que está pensando a sociedade. Porque se a eleição fosse um retrato fiel do que pensa a sociedade paranaense, a gente veria 55% da população apoiando o Beto Richa. Não é isso que a gente vê. Porque não são só os servidores públicos que estão irritados com o governo. A gente vê manifestações de apoio por todo o estado do Paraná, protestos nas mais variadas cidades contra esse pacote de maldades do Beto Richa. Então, não é uma coisa só dos servidores públicos, é uma coisa massiva, de amplo apoio na população. Isso mostra como a eleição não refletiu a realidade. A eleição, justamente por isso que você estava falando, porque elas são um espetáculo de marketing, elas são um espetáculo de propaganda enganosa, a população acaba votando sem saber exatamente quais são as propostas, quais são as medidas reais que aqueles governos vão tomar. Perfeito. E aí, eu acredito que o que aconteceu no Paraná no começo de fevereiro, a ocupação da Assembleia Legislativa, aquela segunda ocupação, os deputados tendo que entrar de camburão na Assembleia Legislativa, mostra como a eleição foi uma realidade distorcida. Porque senão o Beto Richa ainda teria apoio e não é isso que a gente viu. A gente viu a demonstração de que o povo unido é mais forte do que qualquer base parlamentar, né? É mais forte que qualquer conjunto de deputados. Quando o povo se une, vai à luta por seus direitos, não há base parlamentar de apoio que resista. Sim, claro. O que eu noto assim, é que existe um humor, né, no eleitorado. Então,
É que nem um casamento. Então, no início do namoro, do noivado, a festa de casamento, os 2 pombinhos, tudo muito certo. Mas daqui a pouco acaba na vara de família com um divórcio litigioso. Por quê? Porque houve mudança das condições, né? E o eleitorado mais ou menos anda igual. Se não tiver atendido, ele elege o governante, elege o deputado, porque ele está satisfeito com aquilo. Mas nada impede que na sequência, né, tome-se alguma medida que seja impopular, que atinja os seus direitos especialmente, e o povo tem todo o direito de ter uma militância e se manifestar em defesa dos seus direitos, porque a democracia ela só trabalha, só funciona com os grupos pressionando. Sozinho ninguém faz nada, você tem que ter um grupo, um sindicato, uma associação de classe, né, para que o governo atenda às suas demandas. Então, nesse aspecto, a foi importantíssima. Isso aí é uma lição para todos, para levantarmos do sofá, né, desligarmos a televisão e irmos atrás dos direitos antes que nos tomem, né? Agora, eu noto assim, você fala no governo do Estado, com toda a razão, não vou te tirar a razão, mas o governo federal hoje aumentou o preço dos combustíveis, né? E os caminhoneiros estão em greve, está faltando combustível já, alimentos, o país está parando, está desligando, como se fosse um apagão rodoviário, né? Porque foi priorizado esse modelo de infraestrutura rodoviária no Brasil, tudo depende de ônibus, de caminhão e automóvel, e isso vem lá de Brasília, né? Então nós temos também que pensar que muito do que aconteceu aqui no Paraná, e sem eximir a culpa de ninguém, não estou aqui defendendo ninguém, o que a gente defende aqui é a comunidade, também teve um pacotinho de maldades que veio lá de Brasília. O que você acha sobre isso? A Dilma também tem o seu pacote de maldades, né? Além do aumento do preço dos combustíveis, a retirada do seguro-desemprego, né? Uma maior dificuldade para quem acessa o seguro-desemprego e outros direitos previdenciários e trabalhistas que também foram mexidos, né? A Dilma também mentiu, porque ela disse que direitos trabalhistas não se mexia nem que a vaca tussa. Verdade. E a vaca tossiu. Tanto é que Dilma mexeu nos direitos trabalhistas e previdenciários. Certo. Não dá para se dizer que é apenas um ajuste. Se fosse um ajuste para fiscalizar melhor, pediriam-se mais documentos para ter um seguro-desemprego. Claro. Mas não, foi diminuído os direitos, né? Sim. A pessoa tinha acesso ao seguro-desemprego trabalhando 6 meses, agora ela só tem acesso se ela trabalhar pelo menos 18 meses numa empresa. Isso afeta principalmente a juventude, que é hoje quem tem os piores empregos, os empregos mais precários, enfim, a maior dificuldade de acessar um trabalho, né? Então, a gente vê que o Beto Richa, no final das contas, é o aluno mais aplicado do Joaquim Levy, que é o ministro da Fazenda de Dilma e que tem propagandeado essas medidas no Brasil. Começa-se um movimento também de contestação à presidente Dilma. É um movimento mais difícil de ser organizado, porque o Brasil tem dimensões continentais. Para a gente organizar uma passeata com 50 mil pessoas em Brasília, gasta-se muito tempo e uma logística muito complexa. Então, começa-se um questionamento da Dilma, tanto de setores mais conservadores, quanto de setores progressistas que veem a Dilma aí distante daquilo que ela prometeu na campanha. Entendi. Certamente isso vai trazer embates políticos aí para frente e é importante esse momento a gente ver que esses embates vão ser resolvidos nas ruas, né? Muito dificilmente nós vamos ter uma solução institucional para isso. Mas a gente vai ver aí manifestações tanto daqueles que querem a volta da ditadura militar nas ruas, quanto daqueles que querem direitos sociais, querem direitos trabalhistas, querem mais democracia, querem mais participação no poder. Impeachment, né? Que querem também, que falam. Temos que avaliar o que é esse impeachment da Dilma, né? Sim, eu tenho certeza que não adianta tirar a Dilma para pôr o Michel Temer ou para pôr o Eduardo Cunha. Todos esses que estão no poder em Brasília estão comprometidos com as empreiteiras que financiaram as campanhas, que são as empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato. Tanto Dilma, quanto Aécio, quanto Marina tiveram dinheiro desses setores nas suas campanhas. Eu acho que o mais legítimo nesse momento era ser convocadas novas eleições, certo, com proibição do financiamento empresarial. Aí eu acho que a gente teria condições de disputar as eleições na base das ideias e não na base de quem paga mais. Acho que essa seria uma saída mais honrosa para a situação. Acredito que ter o impeachment da Dilma em si não é a solução para muita coisa, né? A gente já viu esse filme lá atrás, sim, quando saiu o Collor e entrou o Itamar, quando na verdade deviam ter sido chamadas novas eleições naquela oportunidade, claro,
visto que os dois foram eleitos numa chapa e se a corrupção atingia o Collor, evidentemente atingia também o Itamar, que era seu vice. Eu noto hoje que a democracia que está implantada aqui, e não que seja diferente em outros países, o executivo ele fica refém do legislativo. Tanto que você vê que o vice da presidente é um ex-deputado federal, que é o Michel Temer. O PMDB hoje ele tem a vice-presidência da República, ele tem a presidência da Câmara, ele tem a presidência do Senado, do Congresso Nacional. Então a grande força política, e não é de hoje, é o tal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E você não consegue governar se você não conseguir cooptar essas pessoas, esse partido, para os teus projetos. Evidente que o teu projeto tem um interesse, mas vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder conseguir o apoio do legislativo. Isso em qualquer nível, estadual, municipal e federal. Se você não chamar os vereadores em Curitiba, se você não chamar os deputados estaduais no governo do estado e os federais e senadores em Brasília, você não consegue governar. Mas você concorda com isso? Aqui vale uma pergunta, quem cooptou quem, né? Foi o PMDB que cooptou a Dilma ou foi a Dilma que cooptou o PMDB? Ou foi ambos? Eu acredito que ao longo desses anos o PT abdicou de construir uma maioria, sim, abdicou de disputar a sociedade para suas bandeiras. Concordo. E foi fazendo acordos cada vez maiores com esse setor mais conservador, com o PMDB, e não é só o PMDB, sim, é o PP do Ricardo Barros, sim, é uma oligarquia das mais tradicionais paranaenses que acaba de assumir o cargo de vice-líder do governo Dilma, né? Não é pouca coisa. O Ricardo Barros, esse que tem a esposa como vice-governadora do Beto Richa, o irmão como secretário do Beto Richa e a filha como deputada estadual. Essa família tanto apoia Beto Richa como apoia Dilma, né? Mostrando aí que talvez não haja muita diferença entre eles. Mas o que eu quero dizer é que o PT abdicou de construir uma maioria, de governar com a população, de chamar o povo para participar, para pressionar os deputados, e acabou dando mais força a esses setores conservadores, ao PMDB, ao PP, ao PTB, né? A diversos partidos aí que já tinham sido base de apoio do Fernando Henrique e que se mantiveram na base do apoio do governo, defendendo seus interesses, certamente interesses mesquinhos e não os da maioria da população. Desde o Sarney, né? Desde o Sarney, do Renan Calheiros, o próprio Collor, né, Roberto Jefferson, todos esses fazem ou já fizeram parte da base aliada do governo. O Roberto Cardoso Alves nominou esse grupo político, que é o que realmente é o fiel da balança, como o Centrão. Sim. Que é um grupo que une partidos diversos, mas a base é o PMDB e o PP, e que sem esse grupo não há governo. Não há governo se a gente ficar restrito a essa lógica parlamentar, né? Mas o que aconteceu aqui no comecinho de fevereiro, aquela ocupação, aquelas 30 mil pessoas na frente da Assembleia Legislativa, mostram que quando o povo está nas ruas, os deputados mudam de opinião também. Sim, claro. Eles se sentem pressionados, né? Quando há acampamentos na frente da Casa dos Deputados, quando há pressão nas câmaras de vereadores das cidades onde são esses deputados, os deputados mudam de opinião. Então, o PT abdicou de construir isso, tinha condições e acabou fortalecendo esse setor mais conservador que hoje é quem encurrala o governo de Dilma, né? Sim. Encurrala, inclusive, sem motivo. Porque o que fez Dilma que não faria Aécio? Aécio não cortaria o seguro-desemprego? Mentira, cortaria. Aécio não nomearia Joaquim Levy para ministro da Fazenda? Mentira, nomearia. Aécio nomearia Cátia Abreu para o Ministério da Agricultura? Nomearia. Não há nada que Dilma tenha feito que Aécio não faria. E aqui no governo do Estado, se outro tivesse ganho, não teria feito a mesma coisa? Olha, eu acho que aqui é um cenário mais instável. Até porque o governador Beto Richa está muito posicionado num espectro conservador, né? Nomeou para a Secretaria de Segurança uma das figuras mais conservadoras do Estado do Paraná. Se outro tivesse ganho, você acha que não teria tomado essas medidas aí? Olha, eu acho que se Requião e Gleisi tivessem ganho, tomariam boa parte das medidas que o Beto Richa tomou. Entendi. Até porque as medidas que o Beto Richa tomou já foram tomadas por Lula, né? A reforma da Previdência do Lula é muito parecida com a reforma da Previdência, no caso aqui da Paraná Previdência, que o Beto Richa apresentou. Então, o PT também já tomou essas medidas em nível federal. Então, eu acredito que se tanto o Requião quanto o Gleisi tivessem ganho, tomassem boa parte dessas medidas. Agora,
a política não é só uma... A gente não pode ficar só supondo, né? Sim. Eles hoje estão como aliados pontuais da luta que os professores estão desenvolvendo, né? E não dá para saber em que grau eles apresentariam essas medidas. Agora, vale aqui registrar que, das experiências concretas que a gente tem, né? A gente viu o Requião no governo entrando com uma ação contra o piso nacional dos professores e viu também esse método do tratoraço na Assembleia, essa votação a toque de caixa, ela foi criada durante o governo Requião. Então, o governo Requião também se beneficiou desse mecanismo de votação. A gente tem recebido aqui na produção manifestações de nossa audiência a respeito de um assunto que é mais ou menos dentro daquele contexto que a gente abordou aqui, que o sistema político ele vai cooptando agentes públicos para aumentar a sustentação. Então eles fazem isso com os partidos, nomeando quadros de determinados partidos para cargos. E agora a gente nota, já de um tempo para cá, que eles começaram, o sistema político, ele iniciou uma cooptação, por exemplo, com os juízes. De que forma? É o tal do auxílio moradia, que eu chamo de bolsinha moradia, né? Que é algo que, assim, no judiciário, os advogados, as pessoas que... E mesmo a comunidade em geral, ela simplesmente abomina isso, né? Porque não tem cabimento você receber auxílio de uma coisa que você não precisa. Aí fizeram isso com os juízes. Alguns juízes negaram o recebimento. Até teve um texto que circulou de um juiz no Rio Grande do Sul, explicando por que ele não queria receber aquilo. E também as reações adversas de colegas dele que acharam que ele estava fazendo o patinho feio da história. Aí eles estenderam essa cooptação aos promotores e agora o Tribunal de Contas para conselheiros, auditores, procuradores. E hoje, ou ontem, já teve notícia de uma assembleia de um estado aí, votando a aprovação de bolsinha moradia para deputados, já que juízes, promotores e conselheiros estão recebendo. Você não acha que essa cooptação vai levar o país a um beco sem saída, no sentido de não haver mais envolvimento das instituições nisso? Olha, Munir, primeiro registrar que boa parte dos professores trocaria o seu salário por auxílio moradia, né? Sim, claro. Porque o auxílio moradia é maior do que a maior parte dos salários dos servidores públicos do do Estado. E é líquido, não há desconto? Do que a maioria dos salários dos trabalhadores no geral, né? R$4.300. Isso é importante registrar. Segundo, que isso mostra como o Poder Judiciário é um poder que não está aberto ao controle social, né? Se a gente ainda tem no Poder Executivo algum controle, pressão social, a gente tem isso no Legislativo, mas no Judiciário a gente vê uma casta mesmo, parece que eles vivem naquela torre de marfim, eles não estão nem aí, né? Agora estão pedindo um retroativo, sim, que daria mais de R$200 mil para cada juiz, retroativo de uma coisa, né, que já é injusta, você paga todo mês, receber retroativo, então, é ainda mais injusto. Isso mostra também que o ajuste fiscal, a austeridade, ela é seletiva. Sim. Né? Porque o mesmo dinheiro que está faltando nas escolas é o dinheiro que está hoje pagando auxílio moradia para juízes, conselheiros do Tribunal de Contas, promotores. Então, como é que falta papel higiênico, universidades vão fechar e tem dinheiro para auxílio moradia? Essa conta não fecha. Claro. Né? Então, isso mostra como o discurso do ajuste fiscal, da necessidade de se ajustar as contas, é um discurso seletivo. Ele escolhe alguns segmentos da sociedade para cortar direitos, para introduzir retrocessos, enfim, em conquistas. Né? Então, por isso que o movimento dos professores, dos servidores públicos do Estado hoje, dos educadores de maneira geral, das universidades, ele tem tanta razão, tanta força, porque há dinheiro. Sim. Basta escolher para onde vai esse dinheiro. Claro. Né? Porque se tem para auxílio moradia, tem que ter para as escolas estaduais funcionarem plenamente. Nosso programa Fórum Comunitário tem a ilustre presença de Bernardo Piloto, que foi candidato a governador nas últimas eleições. Conversamos com o Bernardo hoje sobre assuntos que interessam a cidadania. Sugestões e críticas são muito bem-vindas. Eu quero, agradecendo a tua presença, Bernardo, deixá-lo à vontade para as tuas considerações finais. Queria agradecer, Munir, e fazer um convite a todos que estão nos assistindo para apoiarem a luta aqui dos servidores públicos estaduais do Paraná, entendendo que essa é uma luta exemplar para o Brasil, porque
certamente alguns governadores que iam aplicar medidas como o Beto Richa aplicou já estão pensando que talvez não vale a pena, que talvez o desgaste seja muito grande. Certamente a Dilma, se vinham aí medidas de mais ajuste por parte dela, está olhando o que aconteceu aqui no Paraná e está meio assim de aplicar essas medidas. Então, a gente apoiar essa luta aqui no Paraná é apoiar uma luta nacional pelos direitos, contra os retrocessos, pelas nossas conquistas. Então, convidar cada um que está nos assistindo a apoiar essa luta no seu Twitter, no seu Facebook, postando uma carta no jornal da sua cidade, enfim, enviando apoio, passando nas passeatas, nos lugares de concentração, nos acampamentos, para doar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, para uma roupa, né? Porque esse movimento está precisando da sua ajuda, está precisando do seu apoio para que ele seja ainda mais forte, ainda maior. Agradeço o nosso ilustre convidado Bernardo Piloto, agradeço especialmente a nossa produção, na pessoa do Florencio, e de toda a equipe da CWB-TV, a força de vocês é que mantém o nosso programa no ar. E por último, e especialmente, agradeço a você, nosso telespectador, nossa digna audiência, porque esse programa é feito em consideração às suas pessoas. Agradeço mais uma vez e convido-os para o próximo Fórum Comunitário oportunamente. Muito obrigado.